O próximo algoritmo de ordenação em tempo linear é o chamado Radix Sort, que foi um algoritmo criado na época do censo americano, inspirado na máquina de censo americano, em que a ideia é ordenar os números considerando dígito a dígito, ou a partir do mais significativo ou do menos significativo. Tá? Vejam que isso é semelhante à aplicação de ordenação de uma planilha do Excel, em que você manda ordenar todas as linhas baseado na informação de uma única coluna, tá? Então, esse algoritmo, o Radix Sort, ele precisa de um algoritmo auxiliar para poder aplicar e ordenar a entrada considerando apenas uma informação parcial ou um dígito, ok? Vou mostrar para vocês agora esse algoritmo. Imagine aí que nós temos uma entrada que contém esses elementos daqui a serem ordenados. 329, 457, 657, 839, 436, 720 e 355. Nós olhamos exclusivamente para o dígito menos significativo e vamos ordenar esses números apenas considerando esse dígito menos significativo. Notem que nós fazemos as devidas modificações no array de forma que ele aparece aqui, ordenado segundo o dígito menos significativo. Notem que a entrada ainda não está ordenada. Feito isso, no próximo passo, nós olhamos para o próximo dígito significativo e aí ordenamos a entrada considerando apenas esse dígito. Isso produz uma outra permutação da entrada, trocando algumas posições, mas ela ainda não está ordenada. Veja que o 720 está vindo aqui antes do 329, por exemplo. Então, nós olhamos para o último dígito significativo, tá? E aí ordenamos a entrada segundo ele. E isso agora vai produzir a nossa saída ordenada, tá? Então, dígito a dígito, a ordenação ela é feita por etapas. Vamos ver uma simulação do Radix Sort. Vamos considerar essa entrada, em que nós temos 7 números e eles vão ser ordenados segundo o Radix Sort. Começando aqui com o algoritmo, ele vai selecionar o dígito menos significativo, como está destacado aí em vermelho. Notem que ele está colocando aqui, trazendo os números para cá e colocando ele em listas já ordenadas. Tá? Nesse caso, ele tem aqui 10 listas e ele está considerando aqui algum algoritmo de ordenação para poder ordenar essas listas pequenas. Tá? E aí sai trazendo de volta. Ordenou segundo o dígito menos significativo. Agora selecionou o segundo dígito menos significativo e ele sai colocando estes elementos, tá, nas suas posições corretas e eles já vão estar ordenados segundo o dígito o segundo dígito menos significativo. Está trazendo de volta. Notem que o array final ainda não está ordenado. E aí ele olha para o terceiro dígito menos significativo e sai separando a entrada e ordenando novamente. Notem que os números que não têm 3 dígitos significativos é como se tivesse zero antes. E aí todos eles vão ser ordenados ou tratados como se o dígito menos significativo fosse zero. Okay? E agora os números estão retornando para as suas posições definitivas. E está aí o resultado final da execução do Radix Sort. O algoritmo do Radix Sort é relativamente simples. Está aqui a entrada, o array A a ser ordenado, que tem tamanho n, e aqui a quantidade de dígitos que cada número vai ter. Então, para ir indo de 1 até d, a quantidade de dígitos, ele vai aplicar uma ordenação, possivelmente estável ou desejavelmente estável, se a gente quer que o algoritmo seja estável, tá? No array A, considerando apenas o dígito i. Então, a complexidade desse algoritmo, se olharmos aí no laço, tá? Ele tem aí, da ordem de d, que é a quantidade de dígitos, vezes o tempo
do algoritmo que se usa para poder ordenar toda a entrada considerando apenas o dígito i, ok? Se nós formos pensar ou aplicar como um algoritmo auxiliar o counting sort, por exemplo, nós temos que o tempo do counting sort vai ser n mais k, onde k, relembrando, é o maior número que vai estar armazenado aí no array A que o count sort vai levar em consideração. Resolvendo, simplificando essa expressão, nós temos d vezes n mais d vezes k. Tá? E se esse k ele for um número da ordem de n, nosso algoritmo vai ter o tempo da ordem de n também. O último algoritmo de ordenação em tempo linear é o bucket sort, que o princípio dele é, primeiro, nós temos o array a ser ordenado e eu vou usar uma estrutura auxiliar, que nada mais é do que um conjunto de baldes onde eu vou varrer a minha entrada e fazer uso desse conjunto de baldes para poder particionar a minha entrada, colocando elementos aqui dentro. Depois eu aplico um algoritmo de ordenação em cada elemento e no final eu concateno o conteúdo desses baldes, tá? Então o algoritmo ele pode ser visto aqui. Eu inicializo um array de baldes, tá certo? Essa quantidade aí pode ser qualquer quantidade que se deseje, tá? Aí depois eu vou varrer o meu array de entrada, certo? Então vamos olhar o código procurando associar com a ideia do algoritmo. Primeira coisa que eu faço é varrer a minha entrada e sair jogando cada elemento da minha entrada em um balde específico, tá? Esse laço ele vai ter uma complexidade da ordem de n, tá? E os baldes provavelmente vão estar cheios aí com um determinado número de elementos aí dentro. Em seguida, eu vou varrer todos os baldes, tá? Tá aqui nesse laço, e vou aplicar um algoritmo de ordenação dentro de cada balde. Poderia também já inserir em cada balde de forma ordenada. Tudo isso daí tem um custo, que tanto faz você inserir ordenado ou ordenar depois, tá? Mas vejam que o algoritmo ele faz uso de um outro algoritmo de ordenação auxiliar para ordenar cada iésimo balde. Então, esse laço vai ter a complexidade de B, que é a quantidade de baldes, vezes o tempo para poder ordenar cada balde, que vai ter um tamanho NB, ok? No final, é simplesmente varrer todos os baldes e concatenar a resposta, e aqui está a entrada ordenada. Isso é da ordem da quantidade de baldes, porque nós simplesmente pegamos o conteúdo de cada balde e concatenamos, uma vez que eles já estão ordenados dentro de cada balde. Pois bem, tá aí o tempo do bucket sort, que seria n mais a quantidade de baldes vezes uma função de n, tá certo? Que depende, que está associada ao algoritmo auxiliar que se aplica em cada balde. Se nós utilizarmos o counting sort para ordenar o iésio cada balde, tá? Nós teremos aí um tempo da ordem de n mais k, e onde esse k é o maior número que está armazenado dentro da entrada onde nós vamos aplicar o counting sort, tá? E simplificando essa expressão, se nós tivermos o k da ordem de n e um b, a quantidade de baldes, muito menor do que o n, o nosso algoritmo ele vai se tornar um algoritmo linear.